Estamos aqui com mais um episódio do Anota no Post-it, podcast da DTG Brasil. Nesse episódio, a gente continua o papo que a gente iniciou no episódio passado sobre as nossas resoluções de fim de ano, né? Aquela listinha que todo mundo faz, né? Para ver se faz um ano novo diferente, melhor, onde a gente consiga realizar as coisas que a gente não conseguiu realizar no último ano. No episódio passado, a gente fez uma listinha aí das atitudes essenciais para a gente tomar em 2024 relacionada à estratégia e à experiência do cliente. E nesse episódio agora vamos falar sobre atitudes para inovar em 2024 e atitudes para transformar a cultura da organização em que você trabalha. Presentes aqui, Dudu Loureiro, meu sócio na DTG Brasil, Ciso Lima, também nosso sócio na DTG Brasil, facilitando aqui as nossas discussões, aqui registrando no post-it, afinal de contas, tudo que é importante a gente anota no post-it. Estamos aqui mais uma vez nesse estúdio delicioso aqui da WePod, nosso parceiro. Então, um grande abraço e obrigado aí a toda a equipe da WePod, ao Márcio Brant, que lidera essa turma incrível. E vamos em frente, vamos começar. A gente vai começar falando sobre as 5 atitudes que você pode tomar para ter um ano mais inovador. E eu vou puxar essa conversa, tá, Dudu? Eu fiz umas anotações aqui e a gente vai conversar a partir delas. Beleza. A primeira dessas atitudes, para quem quer inovar, é buscar oportunidades. Afinal de contas, muita gente, quando pensa em inovar, já pensa assim, qual que é a coisa disruptiva que eu vou criar, né? Que vai ser a nossa inovação, né? Mas, antes de pensar no que fazer, a gente precisa tentar descobrir quais são as oportunidades que a gente tem para inovar. E se a gente fala de buscar oportunidades, a gente está, sobretudo, falando sobre tentar entender qual é o contexto no qual a gente está inserido, a nossa empresa, o nosso negócio, né? Tentar entender quais são as pessoas que estão envolvidas nesse contexto, né? Os famosos stakeholders, né? Pessoas, empresas, instituições, organizações, né? E a partir desse entendimento, né, desse contexto, é que a gente vai começar a identificar oportunidades. Opa, acho que aqui tem uma necessidade que não está sendo atendida, acho que a gente pode inovar aqui. Ou, acho que aqui essa necessidade que a gente está atendendo dessa maneira, a gente pode atender de uma outra maneira, né? Então, é essencial para quem quer começar a inovar desenvolver essa habilidade de buscar e identificar oportunidades, né? E isso não acontece de maneira fortuita, não acontece simplesmente desenvolvendo um senso de observação. Senso de observação é importante, sim, mas é preciso se lançar numa busca estruturada para tentar entender onde é que estão essas oportunidades, né? E essas oportunidades, elas podem estar dentro da própria empresa, né? E podem estar fora da empresa. Então, por exemplo... Talvez até mais fora? Hein? Talvez até mais fora? Sim, eu acho que depende muito do estágio em que a empresa está, a maturidade dela, e também no tipo de mercado que ela atua. Depende. Né? Então, vai depender muito. Mas, sobretudo, e isso que você acabou de falar, tem muito a ver com a segunda atitude, que tem a ver com a colaboração e pensar nas pessoas, mas isso a gente fala daqui a pouco. Mas, sobretudo, quando a gente fala de buscar oportunidades, a gente está falando, sobretudo, de desafiar uma lógica, um conhecimento, uma sabedoria tradicional sobre as coisas. Porque é muito comum, quando você se lança a compreender um contexto, e aí você vai conversar com as pessoas, tentar entender, e aí você conversa com determinadas pessoas que são muito tácitas em
dizer sobre um contexto, sobre um tema. Olha, as coisas acontecem assim, etc, etc. É assim que as coisas são. Uhum. Né? Buscar oportunidades tem a ver com questionar essas sabedorias que são consideradas intocáveis ou convencionais. O que já está estabelecido ali, né? Exatamente. Então, esse é uma atitude importante para quem está buscando uma oportunidade. Talvez a oportunidade esteja ali do lado, só que não se prestou atenção direito, não investigou, não foi lá e tentou tirar alguma coisa disso. É muito comum quando a gente se lança em projeto de inovação, você esbarrar com esse tipo de pensamento e de postura. Ah, não, as coisas são assim. Né? É essencial a gente questionar essas realidades postas, né? Aquilo que convencionalmente é aceito por todos, né? Porque normalmente aí tem uma oportunidade para inovar. E se a gente está falando de inovação talvez leve em conta certo desconforto, justamente porque você está tentando empurrar um pouco as barreiras naturais que estão estabelecidas, né? Exato. E isso incomoda as pessoas. Total. Afinal, tudo que estava sendo feito de um jeito, a gente pensa assim, e se a gente fizesse daquele outro jeito ali? Total. Tem uma outra coisa ainda dentro dessa questão da oportunidade, que é a gente desenvolver a capacidade de redefinir os problemas. Né? Muitas vezes, quando a gente vai a campo para conversar com as pessoas e tentar entender, né, quais são as dores que elas estão sentindo, as dificuldades que elas têm, e aí surge um problema. E muitas vezes, naquele afã ali de resolver logo o problema, você não aprofunda tanto no problema. Então você acha que o problema é tal coisa. Ah, isso aqui não está funcionando. Ah, então qual que é o problema? Essa coisa não está funcionando direito e você já vai tentando resolver aquilo. Aprofundar no problema é tentar entender quais são as camadas que estão anteriores a esse problema. Porque muitas vezes esse problema não é o problema, né, Dudu? Às vezes ele é só a expressão de um problema maior. Às vezes ele é só um sintoma, né? E muitas vezes a gente vê gente se dedicando a inovar apenas na resolução de um sintoma e não de um problema. E às vezes você pode perder uma grande oportunidade de inovar porque você está só resolvendo um sintoma. Muitas vezes a gente precisa resolver também, né? Amenizar essas dores, né? Sim. Mas a oportunidade normalmente está nessas camadas mais profundas do problema. Né? Entender o porquê por trás, né? Pode levar a gente a superar expectativas, talvez, né? Não só resolver o óbvio, mas ir além, né? Exatamente. E uma outra atitude importante, ainda dentro dessa busca da oportunidade, é assim, você sondar exatamente o que as pessoas dizem ou manifestam com mais clareza, que é a necessidade que elas têm. Porque quando você vai conversar com as pessoas, muitas vezes elas relatam coisas pra gente, né? Você está ali conversando, ela relata. E se você assume de primeira esse relato, aquilo que ela relata, como uma real necessidade, você pode estar perdendo uma oportunidade. Né? Então, sondar é tentar desvendar o que é que está além disso que foi dito. Né? O que é que foi dito nas entrelinhas e não foi dito expressamente pela pessoa com quem você está conversando, ou pelas pessoas, né? Você está ali tentando entender o problema. Tentar entender as entrelinhas, tentar entender aquilo que de fato nem nas entrelinhas está, mas às vezes está expresso apenas num sentimento, numa manifestação emocional. Sim. Né? Então, a oportunidade, geralmente, ela está em lugares que não são os mais óbvios, né, Dudu? Sim. A gente descobre oportunidades incríveis quando a gente se permite avançar nessa descoberta, ou seja, sondar mesmo. O que pode te levar a ir além, a ter iniciativas de inovação que vão para além do óbvio. Porque quando a gente fala, você começou falando sobre isso, né? A gente fala de inovação, todo mundo pensa, tecnologia, sei lá, colocar determinado dispositivo, ou IA, ou blockchain, ou os bingos da inovação aí. Mas quando a gente entende esses
essas questões mais profundas e tal, a gente pode descobrir que determinadas mudanças simples, não necessariamente tecnológicas, agregam muito, geram muito valor. Né? Total. E além do óbvio, é essencial, né? Inovação muitas vezes é um caminho que parece previsível, né? Por mais contraditório que isso possa parecer. Mas, de fato, não é, né? Então, a gente precisa, de fato, ir além dessas obviedades mesmo. Bom, a segunda atitude é uma das que eu mais gosto. Inovar com as pessoas e para as pessoas. É muito importante a gente entender que toda inovação tem por finalidade ajudar alguém a fazer alguma coisa, a alcançar algum objetivo, tá? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque muitas vezes quando a gente se lança numa iniciativa de inovação, a gente começa a pensar primeiro nas coisas, né? Nos artefatos, nos dispositivos, sejam tecnológicos ou nos processos. Né? E a gente, às vezes, incorre nesse equívoco de concentrar o foco e os esforços nas coisas, sem dar sentido a essas coisas. Ou seja, sem considerar qual é o sentido que as pessoas vão dar àquilo que nós estamos criando. Porque se as pessoas não enxergarem sentido, você pode criar a coisa mais genial, e a gente já viu isso acontecer. Às vezes soluções incríveis, que a gente olha e fala assim, nossa, esse negócio é incrível, isso aqui é muito disruptivo, isso aqui vai, nossa, melhorar demais a vida das pessoas. Você jura que aquilo ali é a melhor solução. Só que as pessoas para quem você está desenhando aquilo, não enxergam o valor naquilo. E aí, uma coisa que você considera os técnicos, vamos dizer assim, né, acham incríveis, e as pessoas que vão usar aquilo não acham. Não vê sentido naquilo. E não usam, né, Dudu? Ou seja, não faz o menor sentido. Então, assim, a gente tem que sempre ter em mente que tudo que a gente está criando como inovador é para melhorar a vida de alguém. E as pessoas que a gente pretende melhorar a vida ou um relacionamento ali, ela precisa enxergar sentido naquilo que a gente está criando. Senão, não adianta nada. Pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Sim. Né? E inovar com as pessoas. Assim como a gente desenha coisa para as pessoas, a inovação também é feita por pessoas. E é sempre no plural. Não é por um, não é por dois, é por muitos. E a grande riqueza disso não está só na quantidade, está sobretudo na diversidade das pessoas. Porque quando a gente junta pessoas para inovar, para tentar buscar uma solução diferente para uma coisa, para um problema, para um contexto que existe, quando a gente traz pessoas diferentes da gente, né, Dudu, a gente consegue enxergar aquele contexto sobre perspectivas completamente diferentes. E o quanto é rico. Então, a minha visão, né, que tem um repertório, que tem uma história de vida, que eu tenho uma trajetória profissional, né, eu vou ter uma visão sobre aquele contexto que a gente está atuando e sobre o qual a gente quer inovar. E o Dudu vai ter outra completamente, porque o Dudu é uma outra pessoa, ele é diferente de mim. E o Ciso vai ter uma visão completamente diferente. E outras pessoas com backgrounds completamente diferentes, formações diferentes, experiências, não só profissionais, mas experiências de vida, né, diferentes, vão trazer riqueza para esse processo. Então, colaborar é muito mais do que o sentido meramente prático de ter mais gente ali, né, trabalhando juntos, né, é trazer essa diversidade, essa riqueza que advém da diversidade e, sobretudo, das contradições que são postas na mesa, né, Dudu? Porque trabalhar com diversidade é isso, né? Você vai confrontar, às vezes, uma ideia que eu tenho sobre determinado contexto, né? E esse confrontamento saudável, né, das nossas visões divergentes é que vão gerar um novo, né? Trazer diferentes perspectivas não vai subtrair, vai somar, né? No final das contas, só soma, cara. É impressionante isso. Cada um traz a sua vivência e tal. No final das contas, a gente consegue ter algo mais rico ainda.
Exato. E para fazer isso é preciso exercitar muito uma coisa que o Dudu falou também, quando ele disse sobre experiência do cliente, né, desenvolver essa cultura, que é desenvolver a capacidade de escutar as pessoas. Mas escutar de fato, aberto, escutativa, aberta, franca. Uma escuta que o tempo todo tem um único interesse, que é entender a perspectiva do outro e abraçar essa perspectiva, sem tentar ficar tentando ver o que eu concordo ou o que eu discordo daquilo. Não é para isso. É simplesmente para ouvir, acolher e incorporar aquilo que o outro, né, traz para o trabalho. Essencial, essencial. Ainda sobre inovar com as pessoas, né, questionar mais do que ficar expressando o ponto de vista da gente, né? Esse é um exercício fascinante, né? Muitas vezes eu faço esse exercício, eu procuro sempre fazer isso. Quando tem uma coisa para a gente discutir, eu sei qual que é o meu ponto de vista e eu mesmo faço questão de questionar o meu ponto de vista, né? Mas, peraí, isso que eu tenho tanta convicção, em que essas minhas convicções podem ser questionadas, confrontadas, né? Isso é essencial, né? E se a gente tem essa disposição para questionar as nossas próprias convicções, isso ajuda a gente a também exercitar essa capacidade de questionar contextos, as sabedorias convencionais que eu mencionei agora há pouco e tal. Sim. Essencial também. Sim. A gente vai ficando mais velho, vai tendo mais certezas e vai deixando de ficar aberto ao diferente, ao novo, ao pensamento, inclusive, divergente do nosso, né? Assim, não sei se é uma coisa orgânica, natural, no sentido das coisas, mas eu valorizo muito quem é mais velho e consegue sair um pouco dessa lógica, sabe? Tipo o Noam Chomsky, que tem 95 anos, o cara fez essa semana. Pô, e é uma das mentes mais abertas ao diferente, sabe? Eu acho muito legal. É incrível, é incrível. E tem uma coisa legal também de inovar com as pessoas, tem a ver com esse exercício do desapego, da autoria, das minhas ideias. Total. Quando você está trabalhando com esse espírito colaborativo, cara, você tem que se desvencilhar disso. Né? Não existe mais a minha ideia, existe a nossa ideia. Né? Então, assim, a gente desapegar, porque às vezes a gente tem apego, né? Gosta daquela ideia, né? Nutre ela, né? Mas é essencial a gente se desapegar e se abrir, de fato, à riqueza do outro, né? Bom, a terceira... Queria falar alguma coisa? Não, pode. A terceira atitude é desenvolver essa mentalidade do design, que tem uma característica muito interessante da mentalidade científica, né? Muita gente às vezes incorre nesse equívoco, né, de achar que design é uma coisa mais solta, mas tem método científico nisso também, né? Eu acho que essa mentalidade do design, ela, sobretudo, tem a ver com uma objetividade. É claro que a gente está falando o tempo todo de pessoas, de lidar com a subjetividade das pessoas, mas quando você está se propondo a inovar, essa habilidade de olhar com muita objetividade para todas essas subjetividades que vão surgindo é essencial, né? Tratar as coisas como dados que você precisa, mesmo que sejam dados comportamentais e não só dados estatísticos, mas tratar as coisas como dados, tratar com muita responsabilidade com tudo aquilo que emerge das conversas, né? Organizar isso de maneira muito, muito clara para que todos os dados coletados façam sentido e que eles, de fato, possam nos orientar a experimentos, né? Aí tem uma coisa muito legal que tanto o design quanto o método científico, né, prevê essa questão do experimento, né? A gente trabalha o tempo todo com hipóteses que a gente levanta quando a gente vai a campo e com essa noção da experimentação, né? Então, assim,
assim como na ciência, né? O tempo todo você está experimentando e vendo se deu certo, se comprovou a sua hipótese ou não. Essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente está inovando, né? Aham. E a experimentação, gente, não é uma coisa assim, porra louca, não. Experimento tem método, né, Dudu? Design Tem. prevê isso, né? Assim, como que eu desenho um experimento? Né? O que eu vou testar de fato? Como que ele vai acontecer? Quais são as coisas que nós vamos medir? O que vai mostrar que esse meu experimento deu certo ou deu errado? Né? Não Aham. é uma coisa assim, como eu gosto de dizer, tirada do sovaco, né? Um experimento, vamos testar aí. Não é assim, né? Uhum. Assim, o método tem métodos bastante rigorosos, né, para toda essa etapa e tal. Mas eu acho que a mentalidade é não ficar satisfeito, sabe? O que o design tem a ensinar pra gente é não fica satisfeito com a primeira versão do que você conseguiu pensar. Pense em outras opções. Vai além, sabe? Bota essas opções à prova, vê qual delas dá mais certo. Né? Atende melhor o que você esperava que elas atendessem, ou seja, as hipóteses. Né? Legal. E quando a gente fala de experimentar, a gente pressupõe que vão ter acertos e vão ter erros, né? Sim. Então, esse é essencial. Aceitar o erro como parte de um processo de aprendizagem. Né? Você falou disso mais cedo. Assim. Né? E isso, gente, isso precisa sair do discurso e ir para a prática. Porque a gente vê gente falando disso aí. De uma cultura que aceita o erro e tal. Mas errar por errar não é legal, não. Agora, errar entendendo que faz parte de um processo de aprendizagem, que você está fazendo um experimento, que você está testando coisas, eventualmente você vai errar e vai aprender, e ao aprender com aquilo você vai fazer de um novo jeito, e testar de novo e aprender de novo até acertar, aí sim, essa é uma prática louvável, Sim. né? De adotar o erro como parte integrante desse processo. E outra coisa interessante, que quando a gente está falando de dados e a gente vai a campo, colher evidências daquilo que a gente quer testar e tudo mais, muitas vezes a gente lida com dados contraditórios, né? Com textos contraditórios. Você vai a campo, você descobre que tem um universo falando A e o outro universo falando B. E a gente precisa ter a disposição de olhar essas evidências contraditórias como algo real, plausível. Né? Não quer dizer que o mundo é A ou B. Pode ser que o mundo seja A e B, e a gente vai precisar lidar com essa encrenca. Uhum. Né? Muitas vezes, quem não tem essa disposição, né, para lidar com as contradições das evidências que emergem, muitas vezes sofre por causa disso, porque acha que tem que escolher um ou outro, né? Total. E nem sempre é assim. A gente precisa ter... Acho que um dos grandes ganhos da gente usar design para inovar o design não tenta evitar o caos, ele abraça o caos. O mundo é complexo, cara. Não é preto e branco, não é, sabe, uma coisa ou outra. É uma mistura de tudo possível. E o design, ele tem bons olhos para essa complexidade, né? Ele tenta abraçar isso da melhor forma possível. Então, e da melhor forma possível justamente entendendo essas diferentes perspectivas, entendendo as divergências que muitas vezes não vão convergir nunca. Mas só de você entender que tem divergência ali, já é um ganho, né? E entender que isso faz parte do processo. Faz parte. E se você vai inovar, você vai lidar cotidianamente com isso. Quando a gente faz projetos ou faz programas para quem não está acostumado com essa abordagem do design, em certos pontos do processo as pessoas ficam angustiadas, né? Porque pensando assim, o que vai sair disso? A gente está vendo um monte de coisa, conversando um monte de coisa, ouvindo um monte de gente, mas e aí, sabe? Esse negócio não vai dar em nada, né? E aí o negócio caminha, né? Porque é isso, tem um processo por trás, né? O negócio caminha para uma confluência, digamos assim. Aí elas veem a mágica acontecendo, então elas ficam, nossa, nem imaginava que daquele
turbilhão de coisas que a gente estava fazendo, ou ouvindo e tal, teria a possibilidade de sair isso aqui, e saiu, né? É legal você estar falando isso, porque essa coisa da mentalidade científica, ela tem a ver com desenvolver uma paciência, né? Uma paciência, assim, entregue-se ao processo, Tem que confiar. abrace o processo, confia no processo, que na hora certa, e tem método para isso acontecer, né? Na hora certa, as respostas surgirão, né? Eu acho que com essa lógica tão louca do mundo, de tudo ser para ontem, as pessoas estão cada vez menos dispostas a aceitar o tempo que cada coisa demanda, né? Então, assim, pesquisar demanda tempo, com profundidade demanda tempo. Pesquisar e daqui a pouco descobrir uma perspectiva nova que surgiu depois que você já fez a pesquisa, significa que você vai ter que dar 2 passos para trás, reinvestigar de novo um aspecto que agora emergiu de uma maneira diferente, né? Isso precisa ser assimilado, né, para quem quer inovar. Bom, a quarta atitude tem super a ver com várias coisas que a gente já falou, que é prototipar e testar. Mas tem um aspecto específico aqui sobre realizar protótipo, que é importante para quem quer inovar. A gente precisa desenvolver habilidades que vão além das palavras, né, e do texto, e além dos números, que é, sobretudo, essa habilidade de transformar a ideia inovadora em algo visual, trabalhar com pensamento visual. O pensamento visual, ele não é meramente ilustrativo daquilo que nasceu antes no texto, não. Né? Pensar visualmente, isso que o Ciso faz aqui é pensar visualmente. É como que eu dou sentido visual a uma coisa que às vezes nasce da conversa, né, de um relato, né? E esse sentido visual, você falou da jornada da experiência do cliente, né? Que é uma ferramenta visual para organizar, porque muitas vezes só a conversa você até entende, mas você só vai mesmo ter a visão do todo quando você vê aquilo representado visualmente numa jornada, né, cronológica, né? Quando o Ciso e as pessoas que fazem isso com tanta habilidade, né, traduzem uma conversa numa expressão visual, é impressionante como isso traz mais clareza, né? Total. E o protótipo nada mais do que isso, né, Dudu? Materializar visualmente, ou às vezes até de maneira palpável, uma ideia, né? Sim. Não é à toa que várias ventures, elas incentivam as startups que elas estão apoiando, acelerando, sei lá, elas... por exemplo, que é uma campanha de crowdfunding para algo que não existe ainda. Né? Então, você cria uma visualização do que vai ser aquela solução no futuro, bota uma campanha e vê quem vai apoiar, ou quantos vai apoiar. É uma medida através de mostrar para as pessoas alguma coisa, se você vai ter uma resposta positiva em relação a isso. Né? É o lema que a gente fala direto. Na verdade, é um lema, inclusive, do Adam Lawrence, né? Que é o show, don't tell, né? Então, quando você mostra para as pessoas, elas têm que abstrair menos. E elas vão tender a te dar respostas e feedbacks mais concretos. Né? Pô, super legal. A representação visual da ideia, daquilo que você está propondo, primeiro, a gente precisa confiar no poder que ela tem, né, de demonstrar uma ideia, de contar uma história, né? E isso é feito exatamente para que as pessoas, né, que a gente quer apresentar essa ideia, para colher um feedback, para receber uma contribuição, ou para validar algum aspecto, né, possam com muito mais clareza e até mais rapidez, né, enxergar claramente, do que você ficar lá contando, falando, né, através de um texto enorme, ou de palavras e mais palavras, né, adjetivos, né. O que é melhor? Eu falar que eu tenho um negócio, sei lá, um dispositivo que é colorido e que tem formas e fotos, ou eu mostrar isso? Sim. Eu fazer um rascunho desse. Sim. Muito melhor. E lembrando que tem graus de você mostrar isso, né? Se for um serviço, por exemplo, que não tem algo tangível, você pode simular o que aquele serviço vai ser no futuro num ambiente qualquer. E chamar pessoas para experimentar aquela simulação, né? A gente fez isso, por exemplo, para simular o autoatendimento, né? De uma locadora de carro. Então,
Ao invés de eu contar pra pessoa, ela ter que abstrair, então vai funcionar assim, assim, assado. Não, eu faço ela experimentar de fato, né? Vai lá, vem O que cá, eu tô fica em pé, pensando, anda até ali, anda vem até aqui. ali, vem aqui, vai ali. Voltando pro desenho, esses dias a gente estava facilitando um workshop onde iniciativas relacionadas com economia do carbono, com redução de desmatamento no Brasil, tinham que se apresentar para um grande investidor mundial, que é o governo dos Estados Unidos. E ao invés da gente pedir para os caras fazerem keynotes, ou eles já têm, né, na verdade, os pitches deles, simplesmente apresentar, usando lá o projetor, falou assim, vocês vão ter que desenhar, toma aqui um folha de flip chart, vocês vão ter que fazer um desenho explicando a iniciativa de vocês. A gente orientou eles a melhor forma de desenhar, porque muita gente não está acostumada a desenhar, mas, cara, com assim, quadrado, bolinha e traço, você consegue já representar visualmente. E eles apresentaram para o governo dos Estados Unidos com esses desenhos, né? Que foi muito mais impactante. Assim, nem de longe, não compara com você ficar parado lá de um projetor, só falando na cabeça das pessoas, né? Não, isso é incrível. Assim, tem vários jeitos, né? A gente já usa, né? E já usou muito Lego para fazer isso também. Lego. Né? Impressionante, como um brinquedo, né? Exatamente. As pessoas conseguem, né, construir, sobretudo com metáforas, né? Sim. Ali de formas e modelos ali, com muito mais clareza do que você escrever ou botar um PowerPoint e fazer uma coisa assim. Com certeza. Legal. Última atitude para quem quer inovar em 2024. Desenvolver uma consciência crítica. Tá? Consciência crítica é essa capacidade que a gente tem de ficar questionando as coisas o tempo todo. Né? A gente precisa ser crítico com o que a gente faz, com o que a gente pensa, com o que a gente desenha. Né? É isso que leva as reflexões ganhar a profundidade que elas precisam ganhar. É isso que faz com que o status quo seja questionado. Né? A gente precisa ser crítico o tempo todo, inclusive com a gente, com aquilo que a gente já está fazendo, com aquilo que a gente já acha que é inovador. Uma vez eu participei de um workshop de uma empresa muito inovadora na área de comunicação. E ela criou todo um framework de trabalho super inovador na época. E assim que ela terminou de criar e ela implantou isso dentro da empresa, ela automaticamente começou a fazer workshops, e esse workshop que eu participei era disso, para exatamente abrir o que eles tinham acabado de criar de inovador para todo mundo do mercado. E assim que eles fizeram isso, eles tinham como uma prática recorrente, assim que eles criavam algo novo, um novo grupo de trabalho era formado para o quê? Destruir aquilo que eles acabaram de criar. Então isso é incrível. Esse é um exercício extremo de consciência crítica, sobretudo de autocrítica. Né? Que é o assim, acabei de criar um negócio inovador, então eu mesmo, em vez de ficar aqui sentado em cima dos louros dessa grande inovação que eu acabei de criar, eu mesmo com a minha equipe vou criar aquilo que vai destruir isso que eu acabei de... aquilo que vai substituir isso. Né? Cara, isso é um pensamento muito legal e é muito inovador, né? Ou seja, se desafiar o tempo todo. Verdade. E não se acomodar com aquilo maravilhoso que eu acabei de criar como inovador. Não é fácil isso não, né, Dudu? É difícil, né? Mexe com o nosso ego, talvez. Né? Certamente. E uma dica que eu daria para aumentar o pensamento crítico é aproveitar cada oportunidade que você tiver de aumentar o seu repertório. Então, assim, fazer coisas que você nunca fez, conversar com gente que você nunca conversou, ou conversa pouco, sei lá. Então, assim, você nunca foi no teatro na vida, vá ao teatro. Nunca, sei lá... Nunca leu poesia? Nunca leu poesia. Leu poesia, sabe? As artes ajudam muito, né? A gente a aumentar o pensamento crítico. Mas, assim, andar em algum lugar ou se permitir se perder num lugar novo, numa cidade nova, ao invés de ficar seguindo maps o tempo todo, não sei o quê. Vai lá e desbrava, sabe? Cara, lê alguma coisa, um assunto que você nunca se interessou. Eu falei, cara, vou ler sobre isso aqui. Vou ler sobre física quântica.
tem nada, a princípio, nada relacionado com o seu trabalho. Você vai tentar entender daquilo. Sim. Isso aí, essa questão do repertório é essencial mesmo. E por último, quer dizer, ainda dentro desse último, né, dessa última atitude de desenvolver a consciência crítica, treinar em fazer boas perguntas, né? A gente está muito preocupado em dar resposta e a gente se esquece de fazer boas perguntas, né? Como se tornar um bom investigador, né? Imagina assim nessas questões dos crimes, aí você tem os investigadores que, né, vão escavando, aí, procurando os caminhos até tentar desvendar um mistério. Eu acho que ter essa... desenvolver uma mentalidade curiosa. Curiosa, exatamente. Né? Perguntar, né? Fazer igual menino, né? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Ah, menino, fica calado aí. Não é para ficar calado, é para perguntar mesmo. Não, inclusive questionar até coisas que te parecem óbvias, mas perguntar, o que é isso? Me explica. Por que você falou isso? Isso é impressionante, né, Dudu? Às vezes, as pessoas, às vezes alguém conta alguma coisa nova para você. Você entendeu quase tudo que aquela pessoa falou. Mas tem uma coisinha que você não entendeu. A tendência de muitas pessoas é não perguntar, né? Ah, não, acho que eu entendi mais ou menos o que ele disse. Mas tem um aspecto... Cara, vai lá e pergunta. Né? Cara, você falou um negócio que eu não entendi. E não ter vergonha disso, né? Total. De falar que você não entendeu ou que você não entende uma coisa. Essencial. Quem quer inovar, esse espírito investigativo, essa curiosidade inata precisa ser desenvolvida, né? Bom, legal. Muito bom. A nossa conversa continua agora com atitudes para quem quer transformar a cultura do lugar que você trabalha, a cultura da empresa. Para falar disso, a gente chamou a Priscila. Ela é sócia da Beehive, uma grande parceira da DTG, uma consultoria de estratégia e cultura organizacional. Ela vai falar aí quais são as atitudes para quem quer transformar o ambiente, a cultura aí no lugar onde você trabalha. Seja bem-vinda, Priscila. Conta pra gente aí. Oi, gente. Estou aqui para compartilhar com vocês algumas ideias, atitudes para quem quer transformar a cultura do seu negócio em 2024. Então, a gente sabe que cultura é um tema complexo. Transformar a cultura, a gente sabe que não é de uma hora para outra, é algo construído são ações de formiguinha aí para transformar um jeito de ser. Então, primeira coisa, se você já tem uma estratégia clara, com uma visão de futuro, onde as pessoas consigam se inspirar em prol dessa visão de futuro, está na hora sim de você pensar a cultura. Né? A gente entende que a cultura é um dos pilares de sustentação do negócio. Então, para um negócio sustentar, eu preciso de uma estratégia clara, eu preciso de uma estrutura organizacional que possibilite a conexão das pessoas em prol daquele resultado e eu preciso de uma cultura que canalize os esforços e a tomada de decisão aqui em prol do que se espera para o negócio. Então, sobre as 5 atitudes aqui referente à cultura. Primeira coisa, entenda qual que é a cultura real do seu negócio. É muito comum a gente ter uma visão da cultura organizacional muito enviesada pela nossa experiência. Então, tire esse final de ano para parar para conversar com as pessoas. Entenda qual que é a experiência das pessoas na relação com você, com o negócio e na relação entre elas ali no dia a dia de trabalho. Assim você vai ter mais clareza do que existe no dia a dia que potencializa a energia das pessoas em prol daquilo que se espera e como que as pessoas estão gastando energia e canalizando seus esforços naquilo que não entrega valor. Então, primeiro passo, entenda o cenário e desenhe um novo jeito de ser. O que eu espero para essa cultura para 2024? Segundo, compreenda, reveja o seu sistema organizacional. E quando eu falo de sistema organizacional, eu estou falando de organograma, eu estou falando da hierarquia das relações, eu estou falando de modelo de gestão, eu estou falando da forma como as pessoas se relacionam dentro desse sistema organizacional. Isso é muito importante para a gente conseguir trazer uma cultura, por exemplo, de colaboração, uma cultura onde as pessoas se sintam protagonistas e responsáveis pelo resultado. Então, o sistema organizacional ele precisa ser pensado para que
o conjunto do organograma, do modelo de gestão, do estilo de liderança e da relação das pessoas seja um conjunto coeso em prol dos resultados que essa estratégia aí propõe para 24. Terceiro ponto que é muito importante. A partir do momento que eu paro, já tenho a estratégia clara, eu preciso entender quais são as habilidades que eu já possuo dentro de casa e quais as habilidades que eu vou precisar desenvolver para alcançar os resultados esperados. E para desenvolver essas habilidades, a gente pode pensar num programa de desenvolvimento interno ou até uma forma de mapear o mercado para trazer essas novas habilidades aí para dentro da organização. Então é muito importante, tem uma estratégia, estou desenhando aqui o novo jeito de ser e compreendi o sistema, quando eu desço para a base aqui das pessoas, quais são as habilidades que essas pessoas já possuem e quais novas habilidades a gente vai precisar internalizar para alcançar os resultados, tá? Quarto, é muito importante que a gente comece a modelagem desse novo jeito de ser de cima para baixo. São os líderes da organização que são responsáveis pela cultura organizacional. Então vamos começar investindo muita energia nessas pessoas. É muito importante que eles sejam os guardiões da cultura e consigam compartilhar e reforçar no dia a dia aquilo que é esperado enquanto um novo jeito de ser. Tá? E por último, pense no equilíbrio das relações. Então a gente sempre tem que pensar que dentro de uma organização, uma relação ela é comercial e ela é feita de uma troca de valor. Então pense como que eu vou reconhecer as pessoas que estão comigo? Como que eu vou valorizar aquelas pessoas que estão junto dentro em prol daquele resultado? Então olhe para as pessoas com o olhar da abundância e reconheça as pessoas que estão com você nessa jornada de crescimento. É isso. São 5 atitudes, são 5 dicas que por trás tem uma complexidade sim, mas a gente precisa começar a olhar para ela com um olhar de estruturação de um novo jeito de ser, para que esse novo jeito de ser canalize os esforços de todos em prol de um resultado que está sendo esperado na estratégia construída. Beleza? Pô, legal demais, Priscila. Obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre as coisas que você disse aqui. Pô, legal, né? Ela começa falando de uma coisa interessante que é pensar a cultura da empresa, da organização, voltada para a realização e execução de uma estratégia. Afinal de contas, a estratégia é a grande razão, né? Assim, você tem um propósito ali, que é a razão de ser daquela organização, mas a estratégia é aquilo que vai apontar quais são os caminhos que ela tem que percorrer para realizar tudo aquilo que ela quer realizar, né? E ela fala da cultura como o grande elemento, não só catalisador dessa estratégia, mas o grande elemento que vai sustentar e criar as condições para que aquilo seja de fato executado e realizado, né? Ou seja, a cultura como o grande fator mobilizador, né, daquele grupo de pessoas que trabalha junto para realizar aquela estratégia. Sem isso não tem como realizar as coisas, né, Dudu? E é super interessante, porque a maioria das vezes cultura é visto separado de estratégia, né? Ah, sim. Então, essa conexão que a Pri propõe e tal, e que a gente segue, né, que a gente orienta nossos clientes, cara, muda o jogo, assim. Uma coisa está super conectada com a outra. Você pode direcionar a cultura para uma cultura desejável, né? Que representem valores desejáveis, né? Valores que a empresa tem por meio da estratégia, né? E é interessante que ela fala uma coisa a estratégia de uma empresa, ela acaba apontando para um desenho de um novo jeito da empresa operar. Porque, veja bem, se você tem uma estratégia, um objetivo estratégico, né? Por exemplo, um objetivo estratégico de inovar, né? Isso vai requerer uma mudança de comportamento das pessoas. Ou seja, um novo jeito da gente trabalhar, da gente se relacionar, da gente pensar, da gente produzir, da gente criar, da gente mensurar, né? Se a empresa tem uma cultura onde as pessoas têm esse comportamento de julgar muito os outros,
Cara, é um comportamento anti-inovação, né? Você ficar julgando, por exemplo, novas ideias. Você pode estar matando um projeto muito legal no futuro se você está julgando cedo demais uma ideia, né? Ou seja, com uma ambição dessa, com um objetivo desses, você precisa de uma outra cultura. E esse novo jeito, né, assim, pressupõe tudo, né, como ela sempre menciona, né, às vezes rever os próprios valores da empresa, né, quais são esses símbolos, né, assim, que são tão evidentes, e alguns nem tão evidentes, assim, dentro da empresa, né. Ou fazer manifesto, porque às vezes os valores estão legais, mas não se manifestam na empresa. Então tá lá na parede, né? Pra visita ver e tal. É legal você estar falando disso aí, cara. Eu não esqueço uma vez que eu estava numa empresa, a gente estava lá fazendo um projeto grande lá, e aí alguém falou alguma coisa lá durante um workshop, né? E nessa empresa tinha lá uns cartazes, né, com os valores da empresa, ficava nas paredes, assim, nos corredores, nas salas de reunião e tal. E na hora que a pessoa falou alguma coisa, na hora eu vi a pessoa falando aqui, cheguei lá pro cartaz e falei assim, olha o valor da companhia aqui. E era uma coisa completamente contraditória com o valor da companhia. Não, essa companhia não acredita nisso, não. Ela não valoriza isso aí, não, ela valoriza isso aqui. Né? Eu acho que isso esse novo jeito pressupõe mesmo as pessoas se reacomodarem ali, né? Naquele ambiente, entender quais são os novos papéis, né? Que mudança comportamental que a gente precisa né, promover, cada um consigo e nós como grupo, né? Até abraçando algo que a Pri diz muito, que é quais são os comportamentos que a gente não tolera, né? Que são que são o oposto dos nossos valores. Que a gente espera, né? Se você não tomar conta disso, cara, a cultura da empresa vai ir para um caminho completamente diferente. Né? Legal. Ela fala também, né, bom, a estratégia vai demandar um novo jeito, e esse novo jeito vai demandar, às vezes, a gente repensar esse sistema organizacional, como ela mencionou, né? E isso aqui é uma treta, né, Dudu? Porque muitas vezes, eu percebo muito isso, as pessoas e as organizações almejam determinadas transformações, né? É legítimo isso nelas, a gente vê que é, mas muitas vezes elas não estão dispostas a pagar o preço, né? Que é o quê? Vamos de fato mudar? Vamos redesenhar o nosso arranjo produtivo aqui? O modo como a gente se relaciona? O modo como a gente se organiza nas hierarquias, em departamentos, em equipes, né? Muitas vezes as pessoas querem inovar legitimamente, mas não estão dispostas, né? A pagar o preço, né? Certos modelos organizacionais realmente não favorecem uma cultura mais inovadora, né? Ou que se manifeste certos valores que a empresa está querendo, né? De fato, tem que mudar o jeito de trabalhar, assim. E às vezes surgem umas barreiras. Uma outra coisa que a Pri fala também é a questão de você mapear as habilidades, né, necessárias ali. Então, peraí, nós temos uma estratégia, tem um jeito novo, a gente está se reorganizando aqui hierarquicamente, ou como área, como equipe, né? E muitas vezes as pessoas que estão ali na empresa não estão preparadas para fazer o que precisa ser feito. Às vezes essa estratégia aponta para mudanças tão profundas, né? E as pessoas não estão preparadas para isso, né? Sim, mas vai precisar de novas habilidades. Né? Habilidades de liderança. Aí você vai precisar formar elas ou contratar gente que tem essas habilidades, né? Mas o primeiro ponto é constatar. Mas aí tem uma coisa que eu acho interessante nisso, que é assim, a gente fala muito, né? Nas nossas propostas a gente até coloca isso num dos slides, né? A gente valoriza a inteligência coletiva, aquela inteligência que já existe dentro da empresa, né? Ou seja, todo o conhecimento que cada pessoa tem, não só o conhecimento técnico que ela adquiriu na sua formação acadêmica, mas toda a experiência que as pessoas têm, né? Tudo que elas aprenderam ali na organização, com os clientes, né?
como potencializar isso em favor dessa estratégia, né? Como reunir esses conhecimentos que não são os conhecimentos formais, mas que estão ali na empresa e podem ser colocados a serviço ali, né, do que tá sendo feito. Recentemente a gente fez um projeto grande de inovação numa indústria e eu lembro que um dos grupos de trabalho que a gente estava trabalhando, eu estava liderando um desses grupos, cara, a gente descobriu habilidades ali em algumas das pessoas incríveis. O cara fazia uma atividade super específica na operação ali da produção, mas ele tinha uma habilidade de pensamento lógico, de programação mesmo de computador. Sim. Ele tinha uma habilidade lógica incrível. Tanto é que esse era um projeto que acabou desembocando no desenho de aplicativos no-code, né? Cara, mas esse rapaz, ele tinha uma habilidade enorme. Ele assim, solou, ele brilhou nesse grupo, né? Ou seja, um conhecimento rico que uma pessoa tinha que poderia ser usado e foi usado nesse projeto, porque era um projeto transversal, tinha gente de várias áreas colaborando juntas, né? Então, essa coisa de desenvolver as habilidades tem a ver também, sobretudo, quer dizer, não só com o desenvolvimento das habilidades inerentes àquilo que é a função da pessoa, mas também essas habilidades transversais, né? E as habilidades humanas também, né, Dudu? Sim, são importantes. Acho que isso é um negócio importante da gente assinalar. A Priscila falou de uma coisa essencial, né? O tanto que isso precisa, a liderança da empresa, ela precisa materializar essas mudanças primeiro nela. A liderança, ela precisa mostrar e demonstrar na prática essa mudança de comportamento, essa mudança de mentalidade. Quando você tem líderes que conseguem fazer isso e demonstrar, né, para seus liderados e para todo mundo. Dá o exemplo. Né? Puxa, cara, como que isso é poderoso, né, Dudu? A gente já viu isso acontecendo, né? Sim. E a gente já viu o oposto também, né? Também. Discursos maravilhosos, mas líderes que não, de fato, não assimilam essa mudança, né, em seus próprios comportamentos, né? Bem importante. E isso é essencial, e foi muito legal a Pri ter falado disso. E para encerrar, ela falou da questão da importância, né, de reconhecer as pessoas, de celebrar, né? Isso tem a ver com uma coisa que eu disse mais cedo também. A gente tende a olhar muito para os problemas e para as dificuldades, para os desafios, né? E se esquece, né, de valorizar e celebrar as conquistas. Então, assim, de fato, essa é uma atitude essencial, cara, para a gente incorporar cada vez mais, né, no nosso dia a dia. Celebrar as vitórias, qualquer que seja a dimensão dessas vitórias, né, as pequenas, as médias, as grandes, mas, assim, celebrar as conquistas, valorizar cada um que deu sangue, que conseguiu fazer uma coisa diferente, que teve uma entrega relevante. Quanto que isso é essencial, né? Total. Acho que essa é uma prática que a gente precisa adotar, todos nós. Verdade. Queria dar uma dica relacionada à cultura, porque quando a gente fala de cultura em empresa, quem que aparece? O RH. E o RH, cara, acho que quando o RH centraliza iniciativas de mudança de cultura, transformação cultural, perde o potencial, sabe? Eu acho que o RH poderia ser o facilitador dessa transformação, mas não centralizador dessa transformação. Acho que quando o RH centraliza e junta, se enclausura na salinha do RH e pensa junto, a gente vai pensar nessas iniciativas e vai tentar colocar isso para a empresa, acontece um efeito das pessoas não abraçarem, sabe? De você gerar resistência e tal. Quando você chama as pessoas para pensar nisso juntas,
Acho que faz uma diferença tremenda. O RH pode ser um grande catalisador disso, sabe? Um articulador, né? Sim. De fato, não é ele que é responsável por isso, né? Todo mundo é responsável por isso, né? Sobretudo os líderes, né? Mas ele como um grande articulador aí, né? Um catalisador, como você disse. Pô, bacana demais. Gente, essas são aí as nossas dicas de resoluções de ano novo, né? Coisas que a gente pode fazer, cada um no seu contexto. Né? O mais importante é a gente, de fato, começar a fazer diferente, né? Não dá para esperar resultados diferentes se a gente não fizer nada diferente, né? Não vai acontecer nada novo se a gente, de fato, não fizer nada diferente. E é isso. Então, o nosso objetivo em trazer essa conversa aqui para esse episódio para esses 2 episódios, era exatamente a gente plantar essa sementinha aí em quem está ouvindo a gente de começa pequeno, começa fazendo algumas dessas coisas que a gente falou e vai agregando, adicionando novas práticas, novas atitudes, novos comportamentos. E certamente você vai terminar o ano de 2024 e vai olhar e falar assim, poxa, a gente conseguiu crescer nisso aqui, a gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu fazer de fato melhor, né? Seja estrategicamente, seja do ponto de vista da inovação, seja na experiência do cliente ou na cultura da empresa. Beleza? Dudu, valeu demais, cara. Valeu. Císio, obrigado, viu, meu irmão? Como a gente sempre faz, a gente disponibiliza aqui nos comentários, aqui na descrição, o link para você acessar o registro aí que o Ciso brilhantemente fez aqui da nossa conversa e para você também poder dar a sua contribuição, você vai poder deixar o seu post-it lá nas suas considerações. Beleza? Acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente vai continuar essa conversa com algumas publicações, explorando um pouco mais do que a gente falou aqui. Beleza? Um ótimo 2024, você tem um ano aí muito melhor do que foi 2023, é o que nós desejamos para todos vocês. Valeu, abraço, gente, até a próxima.